Seja bem-vindo, meu nome é Pedro Carré. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Kama Sutra. Hoje a gente está aqui num cenário diferente, aqui atrás é um futuro espaço para nossas práticas de yoga. Daqui a um tempo isso aqui vai estar prontinho para a gente praticar aqui, no meio da natureza. Bom, nos últimos vídeos a gente falou um pouquinho sobre ferramentas mentais do yoga, a gente comentou sobre tapas, sobre autossuperação, sobre a questão de vasanas, né? Impressões residuais. E foram feitos alguns pedidos então para a gente falar sobre Kama Sutra. E vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre Kama Sutra. É importante lembrar assim, aqui a ideia é mais um bate-papo, uma explicação rápida. Kama Sutra em si, a gente tem um curso que 3, 4 horas assim, de teoria, fora vivências, fora a parte técnica, sobre o Kama Sutra. Então hoje eu vou falar de forma mais sintética. Kama Sutra, eu acho que é a parte de gerenciamento das emoções ou reprogramação emocional que faz parte do contexto do yoga. É muito pouco falado, né? O yoga tem todo mundo tem uma visão do yoga mais voltada para a parte de asanas, outros para a parte do relaxamento, descontração, alguns vão trabalhar mais a parte de meditação. Mas a parte emocional, ela é fundamental, porque e todas as outras técnicas, elas têm também essa pegada de mexer um pouquinho, de atuar um pouco sobre a parte das emoções. E talvez falte mesmo é focar nisso, né? Falar sobre isso, explicar sobre isso. E o que a gente vai tentar falar é um pouquinho sobre essa questão do gerenciamento das emoções. Em primeiro lugar, é importante a gente entender, assim, o yoga tem uma visão de trabalhar o ser humano como um todo. Então a gente vai trabalhar a parte do corpo físico, que é o asana. A ideia desse trabalho é gerar mais saúde, mais vitalidade, mais energia, mais disposição. E aí a gente já entra nessa parte do corpo energético, né? A parte do elemento mais de disposição, de vitalidade, a energia vital, é chamado de prana dentro do yoga. Outras linhas, outras correntes vão dar outros nomes. Bom, além do corpo físico, energético, tem o corpo emocional. Nós somos seres emocionais, somos seres emotivos e tudo que a gente faz tem grande parcela das tomadas de decisão, tem grande parcela o fator emocional. E muitas vezes, quanto menos consciente a gente tem disso, mais o fator emocional pesa na tomada de decisão. E no comportamento como um todo. Bom, então, essa parte do Kama Sutra é atuar sobre esse corpo emocional para preparar para que você possa então atuar no corpo mental, a parte mais completa, a parte que vai buscar dentro do yoga a estabilização para chegar então na meditação, na hiperconsciência, que é a proposta do yoga. Hoje nós vamos falar sobre esse elemento emocional, esse corpo emocional dentro do yoga. Bom, tudo que a gente faz, como eu já comentei, tem relação com as nossas emoções, nosso comportamento, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, a maneira como a gente encara o trabalho, as atividades do dia a dia, é muito foco no emocional. Essa parte emocional, a gente tem... E se você observar, voltando assim só para complementar, se você observar, prestar um pouquinho de atenção, você vai perceber que muito daquilo que você faz é influenciado por suas emoções. E é interessante quando você começa a trabalhar o Kama Sutra, essa ideia do Kama Sutra, porque você começa a tomar mais lucidez daquilo que você está fazendo. E a partir daí, se modificar, se aprimorar, aperfeiçoar-se. Mas esse aperfeiçoamento, esse crescimento pessoal, ele não é uma coisa de imposição, ele não é uma coisa advinda da cultura, ou pelo menos não advinda de alguém te colocar na cabeça. A ideia é que você se conheça, você se descubra e que você se aprimore de dentro para fora. Ou seja, você faça melhorias, mudanças comportamentais, nesse caso, dentro daquilo que você acha que é interessante. Bom, Kama Sutra, quando a gente fala do Kama Sutra no yoga, eu acho que são 3 pontos que são bem interessantes da gente trazer para entender o Kama Sutra. O primeiro é o ciclo dos vasanas, samskaras e karma, que é o que a gente já falou lá atrás, a gente comentou um pouquinho sobre isso, mas hoje eu vou comentar mais um pouquinho, explicar um pouquinho mais dentro do contexto de Kama Sutra. Vasanas, samskaras e karmas. Um outro ponto importante, que trazendo já também de Patanjali, é a ideia do Kriya Yoga. A ideia do Kriya Yoga, na verdade, só para você ter uma noção, é um tipo de yoga que busca a parte de tapas e autossuperação. Primeiro é o Swadhyaya, o autoestudo, tapas, a autossuperação, e a partir daí o Ishvara Pranidhana, que é a auto-entrega. E o terceiro elemento do Kama Sutra, que eu acho que é importante, é uma ideia que está pontuada lá no Yoga Sutra de Patanjali, que é a ideia do conviver com os opostos. Tá? Então vamos trazer aqui
para o início, a gente passar rapidinho por cada um desses 3 tópicos. É onde eu falo, né? Cada tópico desse daria para a gente desenvolver horas falando, conversando, comentando, aprofundando. Eu vou tentar sintetizar aí para ficar um videozinho de 10 minutinhos, talvez um pouco mais. Bom, o ciclo de Vasana, Samskaras e o Karma é um ciclo natural da nossa vida. Tá? Tudo que a gente faz deixa o que nós chamamos de vasanas, que são impressões residuais. Ou seja, as experiências que a gente vive, ela deixa marcas em nós. Tá? Marcas que nos levam a repetir esses comportamentos, a repetir esses padrões, toda vez que somos expostos a uma situação semelhante. Esses são os samskaras, são os gatilhos, tá, que nos fazem reviver e a partir daí comportarmos-nos como sempre fizemos anteriormente. Então, vasanas e samskaras são ciclos, são impressões residuais de experiências vividas no passado que são desencadeadas a cada vez que nós nos expomos a uma situação semelhante. Então, a título de exemplo, se você observar, você talvez tenha uma resposta emocional muito forte quando você é exposto, por exemplo, a uma música. Aquela música talvez te remete, talvez essa música seja o samskara, seja o gatilho, que te leva a desencadear em você as sensações que você experimentou ao ouvir essa música em um momento lá atrás na sua vida. Eu estou citando da música, mas você pode pensar no cheiro. Você pode pensar numa situação mais corriqueira possível. Por exemplo, qual é a sua reação quando uma pessoa chega a você com uma crítica? Ou melhor, com uma crítica, talvez uma sugestão, talvez uma pontuação sobre algo. Qual é a sua resposta comportamental e sentimental até? Por exemplo, quando você está no trânsito e uma pessoa buzina para você. Ou ela simplesmente fecha, te dá uma fechada no trânsito. São essas respostas automáticas que a gente tem no dia a dia, tá? Que são nossos vasanas e samskaras. E isso é o que determina muitas vezes o nosso karma. Karma é uma lei de ação e reação. Tá? Não é nada místico, não é nada assim, de outro mundo, vamos falar assim. Karma é simplesmente ação e reação, é você colher aquilo que você planta. Então, a partir do momento que você está revivendo um ciclo de repetir os mesmos padrões comportamentais, quando você está exposto a alguma situação, você vai colher sempre os mesmos frutos. Tá? Você vai ficar sempre naquele mesmo ciclo. E esse ciclo como um todo é o que o hinduísmo chama de samsara, o ciclo da vida. É o que você fica repetindo aquele mesmo ciclo, como um looping, né, no dia a dia. Eu estou falando de exemplos, estou falando de uma maneira genérica, mas você pode pensar em exemplos concretos. E acho que talvez seja interessante isso agora. Pense, um exemplo concreto de algo que você fica revivendo sempre. Pode ser uma situação no trabalho, pode ser uma situação no seu relacionamento, pode ser uma situação com os pais ou com os filhos, pode ser uma situação do dia a dia, por exemplo, do esporte. Né? Você às vezes tem, ou com a comida. A questão é que nós, muitas vezes, nós criamos o que nós chamamos de amortecedores. O que são esses amortecedores? A gente cria válvulas de escape. Por que eu estou trazendo isso agora? Porque essas válvulas de escape se tornam o nosso ciclo, né? Nosso vasanas e samskaras. Por exemplo, você cria uma válvula de escape que é tomar uma bebida, beber, quando você está triste. E aí você quer beber, porque é para relaxar e tal. E você cria um ciclo. Toda vez que você está triste, você bebe para você buscar um relaxar. Você consegue? Talvez no primeiro momento. Depois aquilo vai precisar de ficar cada vez mais intenso. Cada vez mais intenso. Então você começa a criar esse ciclo, esse samsara, cada vez mais forte, cada vez mais intenso. Isso muitas vezes nos leva a repetir padrões comportamentais que se tornam vícios mesmo na nossa vida. Você pode pensar o que eu citei de bebida, você pode pensar na própria comida. Né? Hoje muitas linhas de nutrição tá direcionando muito para isso. Né? A comida não só você se alimentar bem, mas é você observar as suas respostas emocionais descontadas na comida. Bom, esse é o nosso samsara, é um ciclo que a gente tem. A gente fica repetindo padrões que a gente vivenciou lá atrás. Bom, entendido isso, aí entra o segundo ponto, que é a parte do Kriya Yoga. O Kriya Yoga, ele tem a ideia de ser uma verdadeira reprogramação, uma verdadeira atividade de limpeza, de purificação, de transformação. O Kriya Yoga ele é dividido em 3 etapas. Não é muito bem técnica,
tá? Não é uma técnica. A prática como um todo, os asanas, as técnicas de relaxamento, meditação, vão ajudar. Mas o Kriya Yoga não é técnica, ele é um conjunto de conceitos de conceitos. Tá? A primeira coisa do Kriya Yoga chama-se Swadhyaya, é o autoestudo. Percebe como isso faz um gancho agora com o que nós falamos do ciclo que a gente fica repetindo no nosso samsara, que determina o nosso karma? O autoestudo é a ideia de você se observar, de você começar a se analisar, a se conhecer melhor. Tá? Tem muitas formas de você fazer isso, aí tem técnicas para se fazer isso, você pode utilizar técnicas de perguntas, por exemplo, perguntas para si próprio, no momento em que você está mais emocionado, vamos dizer assim, que você sentiu um tipo de emoção, você começa a se perceber, por que eu estou sentindo isso? E começa a aprofundar essas perguntas. Tá, mas isso vai me levar aonde? O que vai acontecer? O que eu estou sentindo de verdade? Qual é o fator real dentro desses sentimentos, dentro dessas sensações? Isso porque muitas vezes a gente antecipa, né? A gente fica antecipando sofrimentos. A gente sofre por algo que ainda não aconteceu. Então, um exemplo, né? Então, quando isso acontecer, você pode começar a se perceber, a se perguntar, tá, mas isso aconteceu? Ainda não. Mas e se acontecer, se isso acontecer, qual vai ser a consequência? Então você começa a descascar isso, né? Você começa a se perceber e de repente aquilo que você tinha como muito grande se tornou muito pequeno, por conta do autoestudo mesmo. Essa ideia de você se olhar, de você se perceber. Talvez aqui fique uma coisa para essa semana, para esses próximos dias. Busque se observar, veja um padrão comportamental, uma resposta que talvez você já sabe que você tem, que você repete sempre. Foque nela. Foque nela para você trabalhar primeiro o autoestudo. Se observar sempre que você repetir aquilo, opa, olha o que eu acabei de fazer. Repetir aquele mesmo comportamento. Eu busquei aquele mesmo amortecedor para as minhas sensações. Ou eu acabei reagindo da mesma maneira. Autoestudo. O segundo passo é a autossuperação. Então você começou a se perceber, descobriu onde é que você precisa modificar, onde você precisa melhorar, onde você quer se transformar. Comece a se transformar. Comece o passo a passo, a se superar. Quando você perceber que vai cair naquele mesmo ciclo, vai repetir aquele mesmo padrão, você bloqueia. Bloqueio, eu não gosto desse termo, mas seria mais ou menos isso. Você desvia o caminho para um outro caminho. Você começa a buscar ações diferentes. Então, por exemplo, se você percebe que você está descontando na bebida, que seja qualquer coisa, qualquer tipo de bebida, estou dando um exemplo qualquer, tá? Se você percebe que você está descontando na bebida um momento de frustração, ou de tristeza, ou de cansaço, ou de estresse, naquele momento que você for fazer a bebida, você diz, não, mas hoje não. E você modifica. Pode ser, por exemplo, voltando à ideia do trânsito, se você tem o costume, por exemplo, uma pessoa buzinou para você, você já xinga, você grita, você se altera, naquele momento em que acontecer, em que você começar a se alterar, perceber, opa, pera um pouquinho. Isso vai depender do autoestudo, né? Você perceber esse comportamento para que você possa então modificá-lo. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa modificação daqui a pouquinho. Então, autoestudo, autossuperação, o tapas, né? Você modificar, você buscar modificações. E a partir daí o Ishvara Pranidhana. É importante você entender que você não vai mudar um comportamento que você tenha desde muito tempo, talvez, da noite para o dia. Você vai precisar de bastante tempo para isso, de trabalho em cima disso, tá? de autoestudo, de autossuperação, mas você vai recorrer a esse mesmo padrão vezes, vezes e vezes. E de repente, vai chegar um momento em que você começa a cada vez tornar mais leve essa resposta, até que você consiga efetivamente mudá-la, a sua resposta condicionada, tá? Bom, imagine o seguinte, imagine que você ao longo de sua vida, você criou determinados caminhos, né, de respostas comportamentais na sua vida. Esses caminhos são como trilhas ou como o leito de um rio, tá? E as águas deste rio as águas estão acostumadas a passar por este caminho, por este leito do rio. O que você está buscando agora é perceber que talvez esse caminho do rio não seja o ideal para você, que você pode se aprimorar, pode se melhorar, pode se transformar. E você agora está começando vai querer construir um novo caminho para essas águas percorrerem. Então vai demandar tempo porque essas marcas
em nosso subconsciente, elas são profundas e muitas vezes traumáticas, né? A parte da própria psicologia vai te ajudar, pode ajudar bastante, né? A parte de uma terapia para isso. Você começa, ajuda muito nesse autoestudo, tá? E a partir dali você começa a trabalhar a autossuperação e a partir daí a ideia do Ishvara Pranidhana, que é a autoentrega. Autoentrega é você perceber isso, vai repetir o mesmo padrão. E você não deve se martirizar, você não deve se criticar, você não deve se... acho que criticar é a melhor palavra, porque você repetiu aquilo que você está tentando mudar. Isso vai acontecer. Por exemplo, se você não faz nenhum tipo de atividade física e hoje está tentando incluir na sua rotina isso, vai ter um dia que você vai conseguir fazer. Vai ter um dia que você vai se entregar à preguiça e não vai fazer. Mas aos poucos você começa a perceber que, nossa, hoje eu fui lá e fiz, hoje eu me superei, foi tão bom. Amanhã você acaba repetindo o erro, repetindo aquilo que você quer mudar. Erro no sentido de que é aquilo que você quer transformar. Então, você acaba repetindo, não, hoje eu não fiz, hoje eu fiquei com preguiça e não fiz. E aí você às vezes vai se sentir mal. Não, evite isso. Perceba que você deixe acontecer o Ishvara Pranidhana, né? Perceba que você se recorreu naquele padrão comportamental anterior. Mas não se martirize por isso, não ache ruim. Saiba que você está num processo de mudança, de transformação, tá? Em qualquer aspecto. Eu estou citando, às vezes cito um exemplo, às vezes cito outro, mas você deve pensar naquilo que você quer transformar e a partir daí trabalhar em cima disso. Então o que eu falei até agora? Fazendo um feedback, uma retrospectiva. Nós falamos do ciclo que a gente vive, nossos vasanas e samskaras, nossas impressões residuais do passado, nos levando a fazer as mesmas coisas que nos levam aos mesmos resultados. Samsara, o ciclo da vida. Samsara, ciclo da vida, mas é o ciclo de cada elemento da sua vida. E falamos da ideia do Kriya Yoga, dos 3 aspectos, de você se estudar, perceber qual é esse ciclo que você quer quebrar, esse ciclo vicioso, perceber a partir daí a ideia da autossuperação e, por fim, o Ishvara Pranidhana, autoentrega. É saber aceitar o que está acontecendo, tá? Aí entra o terceiro ponto que eu comentei lá atrás, que é o conviver com os opostos, tá? Esse elemento, ele estaria muito próximo à ideia da autossuperação. Lembra o autoestudo? Agora vamos nos autossuperar. Essa autossuperação, você pode utilizá-la com essa ideia do conviver com os opostos. O que é conviver com os opostos? Você vai perceber que todo tipo de emoção, todo tipo de sentimento, ele tem uma carga forte e pode ser essa carga reduzida, tá? Amenizada. Dentro do yoga, dentro do Kama Shuddhi, a ideia não é nos tornarmos pessoas frias, pessoas insensíveis. Não é isso. É simplesmente saber, e nem é muito longe disso, a ideia de que você nunca mais irá ter alterações nas emoções, que você vai ter um pulso de explosão. Não é isso. A ideia do Kama Shuddhi é que você oscile, mas tenda a oscilar cada vez mais dentro de um eixo. Ou seja, em vez de você ter uma dispersão muito grande, a sua média vai ficando cada vez mais próxima, a mediana vai ficando próxima da média, e as suas variações, né, dentro disso, vai reduzindo, ficando ali sempre. Mas emoções, sentimentos você vai ter, você vai recorrer a isso sempre, tá? O importante é que você está lúcido, percebe que aquilo aconteceu e rapidamente você ameniza convivendo com os opostos. Então sempre busque isso, tente trabalhar o oposto, tá? Quando você sentir-se, por exemplo, tristeza, se é isso que você está percebendo, busque algo que seja o oposto disso. No início, amenizar. Procure um vídeo, algo que te faça rir. Você começa a reduzir. Se a tua ideia é o ciúme, em vez do ciúme, procure sutilizar a ideia do ciúme com zelo. O zelo é mais suave, né? É o cuidado, é o cuidar, mas sem o ciúme, que é possessivo, possessivo, acho que essa é a melhor palavra, né? Destrutivo. Então você vai ter o zelo, que é o cuidado, é o ajudar, é o cuidar, é o ter o carinho, mas sem o ciúme. Bom, e assim em todos os aspectos, assim em todos os sentimentos que você tiver, procure pensar como você pode sutilizá-lo.
até conseguir transformar, viver o oposto daquilo, tá? Bom, o vídeo está ficando longo, não dá pra gente expandir muito mais, mas eu queria só, para finalizarmos, trazer tudo isso para dentro do yoga. Quando você está fazendo asana, técnicas corporais, o que você está fazendo é um trabalho de autoestudo. O importante não é a sua flexibilidade. Se fosse isso importante, um bailarino, uma bailarina seria um excelente praticante de yoga. E não é, tá? Não necessariamente. Bom, o importante no asana é o autoestudo. E ali nesse autoestudo, você está fazendo a autossuperação. Mas não é uma superação só muscular, de permanecer ou de conseguir fazer mais uma vez. Não, é a superação aqui, nas suas emoções. O que eu estou sentindo? Tá, o que eu estou pensando? Ai, não dou conta. Ai, é muito difícil. Ai, isso aqui não é para mim. Percebe que você está criando algo que é lá da sua vida? E você começa a pensar, não, mas eu dou conta, eu consigo. Só mais alguns instantes, é só meu corpo. E você começa a mudar padrões dentro do asana, que depois você consegue levar para a vida diária. O mesmo no pranayama. Tá? O pranayama, quando você começa a fazer as técnicas respiratórias, muito embora no início aumentar a energia, aprender a respirar, aprender a se concentrar, você vai notar no pranayama as dispersões do pensamento. E essas dispersões muitas vezes levando à inquietude, né? Ai, mas até agora, nossa, mas eu não dou conta, tá difícil. E você começa a mudar isso, a se utilizar, a se expor a uma situação de dificuldade, mas de forma coordenada, controlada, e você se trabalhar para sutilizar aquilo. O yoga é o grande laboratório para a nossa vida. Eu acho que isso é a essência que a gente precisa entender dentro do yoga. O yoga é um laboratório, tá? Para que você se conheça, se descubra e leve isso para a vida diária. É isso. Espero que tenha gostado. A gente poderia estender muito isso, eu tentei fazer muito breve para não ficar um vídeo grande, mas fica para você então nessa semana, pense em algum padrão comportamental que você esteja repetindo. Talvez você vai descobrir isso numa prática, tá? Talvez você já sabe, quando fala isso, você, nossa, olha aquilo que eu estava fazendo sempre. E a partir daí, você foca a atenção nisso. E sempre que você se pegar repetindo aquilo, opa, olha, eu estava fazendo. E você se corrige. Você vai ver que cada vez você vai conseguindo se perceber mais, se corrigir mais, até que você passe a notar que você já está comportando naturalmente de uma maneira diferente. Mais uma vez, não é nada externo, é você se conhecer, é você perceber onde quer mudar. Muito bem, espero que tenha gostado e nos encontramos então no nosso próximo bate-papo. Se tiver sugestões, deixe aí. A minha ideia para os próximos é a gente aprofundar, trabalhar um pouquinho o Yoga Sutra, tá? Falar bastante, tem muita coisa legal ali no Yoga Sutra e é muito difícil de extrair tudo isso porque os sutras são pequenas frases. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais na próxima. Até lá.